Olá, aqui é a aula de gráficos. Hoje, tendo como fundo o gráfico mensal do SPY que você vê na tela, vamos aprender sobre as crises financeiras. Existem 3 grandes colapsos que todo investidor precisa conhecer obrigatoriamente: a Segunda-feira Negra de 1987, a crise financeira global de 2008 e o choque da pandemia em 2020. Por que isso importa? Historicamente, todas as bolhas mostram os mesmos sinais. Tanto os padrões dos gráficos quanto a psicologia das pessoas se repetem. O objetivo de hoje é fazer você reconhecer e se preparar antecipadamente para a crise que em algum momento vai encontrar. Deixe seu feedback nos comentários. Aprendendo juntos, evitamos repetir os mesmos erros. Todas as quedas acentuadas visíveis neste gráfico semanal do SPY seguem um padrão comum. Existe a chamada estrutura de 5 etapas da bolha reconhecida pelas finanças. Nem toda bolha segue exatamente este ciclo, mas entender o mecanismo comum ajuda a se preparar para a próxima crise. A primeira etapa é o deslocamento. Surgem novas tecnologias políticas ou desregulamentações. Por exemplo, o boom da internet nos anos 1990, as políticas de juros baixos no início dos anos 2000 ou a desregulamentação das criptomoedas na década de 2010. A segunda etapa é o boom. Os investidores que veem essa oportunidade entram em massa. Os bancos abrem o crédito e qualquer pessoa consegue pegar dinheiro emprestado com facilidade, fazendo o preço subir disparado. A terceira etapa é a euforia, é a faixa mais perigosa. Nesse momento as pessoas pensam apenas que vai subir ainda mais. É como se o preço do pão subisse e ninguém se importasse. O mito de que desta vez é diferente se espalha. A quarta etapa é a divergência. As luzes de alerta acendem. Aparecem sinais como notícias de endurecimento regulatório, descoberta de fraudes em grandes empresas ou a possibilidade de o Banco Central subir os juros. A quinta etapa é a repulsa, é o círculo vicioso da venda em pânico. Quando alguns começam a vender, o preço cai, o que faz mais pessoas venderem. Isso leva até a liquidações forçadas e não para até que o fundo seja atingido. Essa faixa é a principal fase da derrocada. Confira como estava o mês de outubro de 1987 neste gráfico semanal do SPY. Naquela semana, o 500 despencou 22 em apenas um dia, a pior queda da história. A causa foi o algoritmo de venda automática. Ordens condicionais do tipo se a ação cair 5 venda tudo automaticamente, encadearam-se como dominós. Quando um algoritmo começa a vender, o preço cai, o que faz com que outros algoritmos vendam automaticamente também. Aí cai mais e vende mais. Foi um ciclo vicioso em que o julgamento de uma máquina se espalhou como emoção. Mas o ponto central é este: a economia real não havia quebrado naquele dia. Os resultados das empresas ou os indicadores econômicos não tinham piorado de repente. Começou a se recuperar logo no dia seguinte e se recuperou totalmente 1 ano e meio depois. O padrão repetido historicamente é este. Lembre-se de que o primeiro dia de queda brusca é apenas um pânico mecanizado, e os problemas econômicos reais são outra história. Quando comparamos com 2008 mais tarde, essa diferença fica muito mais clara. O ano de 2008 foi completamente diferente de 1987. Vendo no gráfico semanal do SPY, houve um tombo de 57 ao longo de 2 anos, não foi uma queda mecanizada, mas o colapso de todo o sistema. A causa foi a bolha imobiliária. O dinheiro injetado por políticas de juros baixos desde 2001 concentrou-se no mercado imobiliário, permitindo que até pessoas com baixa pontuação de crédito pegassem empréstimos para comprar casas. Por exemplo, era o caso de alguém com renda anual de R$20 mil pegar um financiamento imobiliário de R$1 milhão. Os bancos transformaram esses empréstimos de risco em produtos chamados títulos respaldados por hipotecas e os venderam. A intenção era espalhar o risco, mas o resultado foi o oposto. O risco se espalhou por todo o sistema financeiro.
A partir de 2007, os calotes imobiliários começaram a disparar, e tudo se tornou evidente em setembro de 2008 com a falência do Lehman Brothers e a pecuarização da AIG. Os bancos começam a perder a confiança uns nos outros. É o aperto de crédito, um fenômeno em que o dinheiro para de circular. A economia fica congelada como um corpo humano sem fluxo sanguíneo. A diferença em relação a 1987 é clara. Em 1987 as máquinas venderam, mas a economia era saudável. Em 2008 a própria economia estava perdendo o sangue chamado crédito. Veja o gráfico diário do SPY de março de 2020. Foi uma queda de 34 como em 1987, mas a recuperação foi o oposto. Em 1987 demorou 1 ano e meio, já em 2020 levou apenas 8 meses para bater recorde de alta. A razão é simples, o Federal Reserve e o governo declararam apoio ilimitado imediatamente, dizendo que a economia não quebrou, foi o medo que parou tudo e que, se injetarem dinheiro, o medo desaparecerá. A ação foi rápida e ousada. O Fed cortou a taxa básica para zero e anunciou que compraria títulos do Tesouro e hipotecas sem limite, enquanto o governo liberou um fundo de emergência de 2 trilhões de dólares, cerca de R$ 2.600 trilhões. O resultado foi diferente do esperado. Exatamente 8 meses após a baixa de março, o SPY registrou nova alta, e depois ações de tecnologia como Amazon, Netflix e Tesla renderam de 300 a 1.000. Essa é a diferença histórica em relação a 2008. Naquele ano o Fed e o governo começaram a apoiar tarde, já em 2020 agiram rápido e de forma ousada. A lição mais importante é que, embora os dados econômicos sejam relevantes, a decisão e a velocidade do Banco Central determinam o timing e a força da recuperação. Agora vamos aprender 5 sinais para detectar a crise antecipadamente olhando o gráfico semanal do SPY. São fenômenos que aparecem no gráfico. Sinal 1. Múltiplo P. L. Consulte o P. L atual do SPY em gráficos ou notícias e compare com a média dos últimos anos, historicamente no fim de bolhas. Por exemplo, 1929 com 20 multiplicação, 2000 com 50 multiplicação, o múltiplo supera muito o nível normal, 1220 multiplicação. Sinal 2, médias móveis. No gráfico semanal do SPY, se as linhas de 50, 100 e 200 dias apontam todas para cima, indica tendência de alta, se alguma virar para baixo, sinal de baixa. Verifique você mesmo. Sinal 3, volume. Observe a barra de volume abaixo do gráfico do SPY. Se no fim de uma alta o volume explode e depois cai, pode vir uma correção. Já numa queda, volume alto constante indica venda por medo. Sinal 4. Índice de volatilidade. Oficialmente, acima de 30 indica medo, abaixo de 15 indica complacência. Observe também a volatilidade diária do SPY. Se o preço não acompanharem, fique atento. Sinal 5. Sinal de política. Notícias sobre as reuniões do Fed, anúncios de alta ou corte de juros e declarações de apoio emergencial do governo costumam definir o timing da recuperação. Não ignore esses fatores ao analisar o gráfico. No gráfico mensal do SPY, vemos que na crise de 2008 um portfólio 100 em ações perdeu 57, já um exemplo com 40 ações, 30 renda fixa, 10 ouro e 20 caixa teve perda de apenas 20, efeito da diversificação. Manter caixa e renda fixa juntos traz duas vantagens. Primeiro, reduz a amplitude da perda em quedas acentuadas. Segundo, permite entrar no mercado com dinheiro quando surgem oportunidades baratas, como em 2009. Mas atenção, esses percentuais são apenas um exemplo histórico de 2008. O cenário de juros, correlação de ativos e inflação era diferente, então não há garantia de que funcionem da mesma forma hoje ou no futuro. Monte seu portfólio de acordo com seus objetivos, horizonte e tolerância ao risco, sempre com a orientação de um profissional. Lembre-se, esta aula tem fins educacionais, não é recomendação de investimento nem garante retorno.
Dados históricos servem como lições, mas não asseguram resultados futuros. Todas as decisões são sua responsabilidade, procure aconselhamento especializado. Na próxima aula vamos aprofundar técnicas avançadas.